Olá, muito boa tarde. Em cada semana analisamos neste programa os textos da Bíblia lidos nas Eucaristias de domingo. É o que vos propomos nos próximos minutos, no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma Universidade. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, 3 textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, onde o tema da ressurreição é, obviamente, o que domina esses 3 textos. Muito boa tarde também aos nossos telespectadores. De facto, nós estamos no tempo pascal, não é? Terceiro domingo? No terceiro domingo, e se há tema que percorre toda esta quadra litúrgica até ao tempo do Pentecostes, é exatamente o tema da ressurreição do Senhor. O tema da ressurreição, porque é aquele que dá sentido, naturalmente, à compreensão que nós temos da vida de Jesus, mas também é aquele que serve de fundamento à própria fé das comunidades, como hoje, de facto, nós podemos verificar pelas leituras que nos são propostas, não é? E esse acontecimento novo, de que forma é que as primeiras comunidades vão tomando contacto com ele? Olha, acho que é muito interessante essa questão, porque eu acho que ela deve nos ajudar a refletir. A questão da ressurreição não é provavelmente, aquilo que nós às vezes entendemos na nossa linguagem. É um conceito bíblico muito rico, que se desenvolve de uma forma mais intensa exatamente no período intertestamentário e que é reforçado naturalmente com a fé do Novo Testamento. Mas a compreensão deste tema e a forma como, para responder à sua pergunta, como as comunidades enquadraram esta forma de olhar a vida de Jesus e dar sentido à vida de Jesus, nasce exatamente naquilo que nós poderíamos chamar a fundamentação bíblica. Ou seja, as comunidades leem a vida de Jesus à luz de paradigmas, de modelos, de propostas que são aquelas que estão naturalmente no Antigo Testamento. E é partindo daí que eles descobrem este sentido novo. E nesta dimensão, ou nesta perspectiva, eu acho que é muito importante em cada domingo nós ponhamos em realce, em destaque, exatamente esta dimensão, porque ela é o fundamento, ela é o alicerce. As confissões de fé, e já que estamos no ano da fé, acho que é importante reforçar isto, as confissões de fé, aquilo que nós hoje chamaríamos as sínteses dos credos, testemunhados a partir das comunidades e nos diversos textos da Escritura que nos falam da vida de Jesus, todos acentuam exatamente essa dimensão. E é isso que dá uma luz nova à vida de Jesus, mas ao mesmo tempo também dá uma luz nova à vida das comunidades. Há aqui eu diria quase que uma dupla perspectiva. Das comunidades leem a vida de Jesus a partir da sua fé, e a vida de Jesus fundamenta e naturalmente dá sentido também à vida das comunidades. E esta leitura acaba inevitavelmente por ter consequências na sua maneira de viver e de agir. Porque esta alegria que marca todo este tempo pascal, e que está bem visível neste terceiro domingo, começam também, no entanto, a surgir aqui nestes textos, de um modo também visível, as consequências que essa alegria traz. Ou seja, confessar estes símbolos da fé, confessar que Jesus está vivo, é o ressuscitado, não pode ficar simplesmente ao nível de uma proclamação, de uma intenção, mas tem que ter consequências na ação. E o que os textos nos vão narrar hoje é que confessar que se acredita em Jesus não é só dizer que se acredita nele, mas é também viver à maneira dele, ou seja, tentar fazer na vida aquilo que ele fez e que testemunhou ao longo da sua vida. E isso terá inevitavelmente consequências. Uma primeira será um sinal de esperança, claro, não é? Ou seja, esta esperança que ele fundamenta e que tem também que ser o fundamento do nosso agir. E uma segunda é, porventura, consequências também, às vezes, menos agradáveis dessa coerência, mas todas elas fundamentadas na esperança. Ou seja, não é simplesmente o sofrimento, não é simplesmente a dificuldade que nos movimenta, mas o que está para além disso, ou seja, o horizonte, a meta que queremos alcançar e para a qual o Senhor Jesus ressuscitado já apontou. E isso parece-me que é um traço claro destas leituras do domingo de hoje. E desde logo a primeira leitura, que analisamos agora mais em detalhe, Padre João Lourenço, é a retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Emerge nessa primeira comunidade o testemunho que dão destes factos, como diz o texto, ou seja, da ressurreição. Sim, esta primeira leitura é um dos vários textos
que o livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta como, eu diria, simultaneamente um paradigma da vivência dos apóstolos e das comunidades. Portanto, isso por um lado. E, por outro lado, ele serve para, a partir deste mesmo testemunho e desse paradigma, nós refletirmos e podermos constatar como esse acontecimento foi marcante para a própria vida das comunidades. Não é? Eu diria, os textos dos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos têm aquilo que é típico e que é específico de todas as origens, de todas as comunidades. São todos os grupos humanos, sociais, inclusivamente religiosos, na sua gênese, na sua origem, têm uma dimensão utópica, têm uma dimensão de utopia, de criatividade, de esperança, que eu diria quase ilimitada, não é? Ora, o que nós vemos exatamente nas primeiras comunidades cristãs é que essa dimensão de esperança, de alegria, de felicidade, pela novidade e pela expressão de vida que daí decorre, criou também, naturalmente, estas dimensões maravilhosas, não é? E vemos que, simultaneamente, aí, essa perspectiva é muito forte neste texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, como nos apresenta já uma coisa que é muito bonita. Este dilema é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, não é? E eu acho que este é um dilema eterno. Que se manifestou logo nessas primeiras comunidades, neste contexto. Sinto que sim, porque isto é a expressão daquilo que foram também os conflitos, ou seja, se há de facto uma dimensão de esperança e, poderíamos dizer, tem alguma dimensão utópica, também é verdade que essas mesmas comunidades tiveram muitas dificuldades em afirmar, sofreram muitas dificuldades, sofreram muitas contrariedades, sofreram perseguições, mas conseguiram de facto superar isso. E superaram-no exatamente a partir disto. A centralidade cristológica, a centralidade do mistério da ressurreição de Cristo para a vida delas foi determinante. E é isso que dá uma força nova. E é isso que leva os crentes a unirem-se. E é isso que leva os crentes a olharem com, eu diria, com uma capacidade renovada para além das dificuldades que eram postas no dia-a-dia. Estamos aqui perante também uma época de história muito complicada, que é a questão do judaísmo decadente, que é a destruição de Jerusalém, que é o desfazer das comunidades judias ou judaicas, e ao renascer do cristianismo. Este período é muito rico e estes textos são muito expressivos a esse respeito. Esta tensão, obedecer a Deus, obedecer aos homens, eu acho que é muito, muito interessante. E muito interessante pelos desafios que nos lançam. Ela, numa primeira leitura, até nos pode desviar um bocadinho, penso eu, do que é a sua verdadeira intenção. Porque quando aqui se diz, a partir deste texto, obedecer a Deus, estar atento à vontade de Deus, quando nós percorremos este caminho todo, o que vamos perceber é que este estar atento à vontade de Deus é estar muito atento ao ser humano concreto que vive à minha volta. Portanto, o obedecer a Deus, de modo nenhum, penso eu, pode ser entendido como o desligarmos do ser humano e da sua situação concreta e das suas necessidades concretas. Não. Aliás, o que vemos é que estas comunidades são enviadas para o meio da história e vão ter as suas consequências. Portanto, não interpretar esta tensão como um centrar-me em Deus, saindo do mundo, saindo da história, ignorando a situação dos que me rodeiam. Pelo contrário, porque me concentro em Deus, concentro-me no seu projeto para a humanidade e, portanto, sou imediatamente remetido para essa história e para abrir um horizonte novo e uma esperança nova a essa Tudo acontece no contexto de cada pessoa, de cada comunidade. Exatamente. E a prova disso, de que eles percebem isto, estes discípulos, é que encontramos aqui, na atitude deles, aquilo a que eu gosto de chamar um dos contornos históricos da ressurreição. O que é que eu quero dizer com isto? O em si da ressurreição, aquele acontecimento que liga o filho ao pai, é uma relação entre os dois à qual eu não tenho acesso, a essa em si. O que aconteceu entre os dois, aconteceu entre os dois. Mas eu tenho acesso aos contornos históricos disso, às consequências históricas. Ou seja, a ressurreição não é uma coisa simplesmente que fica no âmbito do ideal e da intenção, mas está em contornos históricos e consequências históricas. E uma delas é esta. Homens que estavam fechados, que estavam com medos, que estavam afastados e fora, passam de repente a abrir-se, a anunciar sem medo, a dar a vida por aquilo que anunciam, a construir uma comunidade que tem como missão e projeto levar o projeto deste Senhor Jesus. E isto só se pode entender por uma razão, porque Ele está vivo. Porque
porque ele continua a alimentar este projeto, porque ele continua a impulsionar. E, portanto, esta atitude de quem dá a vida por um projeto é um dos contornos históricos da ressurreição. Sem essa ressurreição, ela não seria entendível. Sem os cristãos hoje... Isso acontece, em todo caso, no domínio da fé. Sempre no domínio da fé. E na participação nisso que há pouco dizia o Dr. Roy, no que aconteceu entre Jesus e Exatamente, Deus. porque ele abriu-nos essa possibilidade, ele é o primeiro que nos abre esse caminho, nós agora podemos fazer esse caminho. Ou seja, ainda bem que lembras isso, Paulo, porque isso também quer dizer que esta atitude só é sustentável e só é verdadeira porque tem por trás uma relação, essa relação com o Senhor Jesus ressuscitado, que a sustenta. Ou então ela seria possível durante 2, 3, 4 meses, 2, 3, 4 dias, 2, 3, 4 anos, mas não poderia ter uma história de 2000 anos como já tem. Portanto, o que sustenta esta relação de compromisso com a história é o encontro com o Senhor ressuscitado. Ele continua vivo hoje a sustentar um projeto e a alimentar e a fundamentar a esperança. É possível um futuro diferente. E isso também é o que celebramos na ressurreição. E será isso, talvez, que é dito na segunda leitura, Padre João Lourenço, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, na parte que é lida nas Eucaristias deste domingo, numa narrativa peculiar e específica, esta que o livro do Apocalipse nos apresenta? Como todos os nossos ouvintes sabem, o livro do Apocalipse é um livro rico, de difícil leitura, já é subejamente conhecido, não é? Mas pelas imagens que tem, pelas comparações... rico e denso de significado e também de teologia. O que nós temos neste texto de hoje é, acima de tudo, uma espécie de liturgia vivida, ou seja, é o testemunho da alegria e do reconhecimento da centralidade de Cristo na vida das comunidades. E isto é descrito, naturalmente, de uma forma exatamente pouco chamar apocalíptica, o que é isso? Apocalíptico, no fundo, é um género literário narrativo, é um género de descrição e, ao mesmo tempo, um género com uma força simbólica e interpelativa muito grande. E consiste essencialmente em quê? E consiste essencialmente em transmitir a esperança aos crentes face às dificuldades que enfrentam. Mas esta esperança... Falando de outros tempos, dos tempos que aí recorrendo muitas vezes a figuras que vêm do passado, que se tornaram simbólicas, emblemáticas. Aqui, essa figuração desaparece para vir a centralidade de Jesus. E, portanto, nós temos aqui aquilo que eu costumo chamar uma espécie de liturgia festiva. E aqui, essa liturgia festiva é para dizer que em Cristo é que está centrado tudo. O poder, a honra, a glória. A ele foi conferida a missão de ser o centro da história. Deste centro da história, onde os crentes encontram a vida nova, a alegria, a esperança de que aqui temos vindo a falar e que nós vivemos nesta quadra. Nesse sentido, este texto tem uma ligação muito íntima com o anterior, porque o anterior o que se trata é exatamente de encontrar um paradigma para mostrar esta centralidade de Cristo. E ele está aqui presente, vivido, celebrado, testemunhado, mas acima de tudo acreditado. Os crentes acreditam nele. E é por isso que eles dão a vida, é por isso que eles redescobrem esse sentido novo. E é por isso que eles são capazes de enfrentar o império, as perseguições, o judaísmo existente nas comunidades onde o Apocalipse, porventura, os autores do Apocalipse e o texto, porventura, emergiu. Até a própria linguagem do Apocalipse é uma linguagem que vem exatamente dar forma e dar substância a esta esperança nova. E, portanto, temos aqui, de facto, uma vivência de fé muito, muito feliz, muito alegre, muito partilhada e, acima de tudo, muito celebrada, que eu acho que é muito importante nós, hoje, também acentuarmos estas dimensões. E são para este tempo, Dr. Juan Ambrosio, toda esta esperança? São claramente para este tempo, num tempo em que vivemos angústias e que vivemos com algum, enfim, desalento e porque não vemos um futuro claro, é para este tempo. Porque o importante, porque é que ele é este cordeiro a quem se deve todas estas atitudes? Talvez para percebermos isto um bocadinho melhor seria percebermos porque é que aconteceu isto tudo. O Senhor Jesus tem um projeto, que é o projeto que o seu Pai lhe dá, do anunciar o reino, e este anúncio do reino para a multidão é um anúncio inclusivo e, sobretudo, dirigido àqueles que estavam excluídos, aos marginalizados, aos que estavam em desespero, aos que não viam um futuro. A esses é-lhes dito que também há um futuro, que também há uma proposta, que também eles são herdeiros deste projeto de Deus. Ora, e isto foi entusiasmante, mas de repente vem este acontecimento da morte e as pessoas ficam desesperadas. O que é que aconteceu, afinal?
mas depois dão conta de que ele está vivo. E isso diz, não, então a maneira como ele viveu, o que ele anunciou, afinal é verdade, afinal tem fundamento, afinal é possível. Portanto, a ressurreição ratifica o viver de Jesus. A ressurreição, para ser verdadeiramente entendida, não pode pôr entre parênteses o que foi a vida de Jesus, porque o que vem dizer é que aquilo pelo qual ele viveu e morreu também é verdade, é assim mesmo. Este projeto é para acontecer. Ora, isso é de facto um grande fundamento de esperança e um grande compromisso. E por isso é que ele é digno da honra, do louvor, da glória para sempre. E isso tem que ser hoje, ou seja, este Senhor Jesus é o mesmo hoje que eu celebro e, portanto, quer dizer, aquilo pelo que ele viveu e que é também aquilo que me compromete a mim na minha fé, vale a pena. É verdade, Deus ratifica. Portanto, insisto nisso que eu disse em relação à primeira leitura e que acho que deve ser sublinhado hoje. É possível um futuro diferente. Temos que ser nós a construí-lo. Ele não nos cai dos céus, mas é possível um futuro diferente e nós podemos ser sustentados nessa procura desse caminho diferente que temos que construir. E passamos à análise do texto do Evangelho, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é do evangelista João, no capítulo 21. Em que circunstâncias acontece a manifestação do ressuscitado Padre João Lourenço? Mais do que, creio que tão importante como compreender ou dizer alguma coisa acerca das circunstâncias em que se manifesta o ressuscitado, creio que também é importante deixar algumas luzes para compreender este capítulo. Este capítulo 21, ou 21º, último do Evangelho de São João, aparece no Evangelho assim como uma espécie de complemento. Eu não diria que é um apêndice, embora muitas vezes alguns autores utilizem essa linguagem. Este texto não é um apêndice ao Evangelho. Este texto é um complemento que mostra como a vivência do Evangelho leva as comunidades a encontrar formas de se unirem, de se congregarem para testemunhar a mesma fé. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui, podíamos assim dizer, dois modelos ou dois símbolos que representam duas formas de viver a fé em Jesus Cristo, que é o modelo protagonizado por João e o modelo protagonizado por Pedro. São comunidades, umas de origem mais, ou tendo a sua gênese mais em crentes que vinham do judaísmo, que são aquelas comunidades ligadas à figura de Pedro, e outras mais do helenismo, do mundo pagão, do mundo grego, que estão mais ligadas provavelmente ao ambiente em que João vive, que no geral é aceito como sendo um ambiente à volta de Éfeso, da grande metrópole. Isto é muito importante, porque mostra como, desde a sua gênese, o cristianismo é plural. Não é só uma maneira monolítica de se viver, mas é plural na sua sensibilidade. Desculpa. Sim. E, portanto, temos aqui uma forma muito bonita, à volta de Jesus ressuscitado, e cá está a ressurreição como paradigma, como modelo, como elemento fundamental para unir todos os crentes. Exatamente. À volta da celebração e da vivência do mistério da ressurreição do Senhor, estas duas formas de caminhar, de se encontrarem, de acreditar, de viverem a sua fé, se conjugam. E isso conjuga-se exatamente através da manifestação do Senhor. O Senhor manifesta-se nas comunidades que seguem Pedro, manifesta-se nas comunidades que seguem João. E nessas comunidades, pouco a pouco, e na vida da Igreja, a primazia de Pedro vai vindo ao de cima. O ministério de Pedro, nos últimos tempos, tão em foco, quer ou tão falado agora pela renúncia do Papa Bento XVI e agora tão bem realçado pelo novo Papa Francisco, o ministério de Pedro vem ao de cima e, portanto, para esse ministério convergem todas as formas de comunidade. Estão aqui a falar-se destas duas, podíamos falar de outras. Nós sabemos que das origens cristãs há outros tipos de comunidades ligadas à pessoa de Tiago, porventura aquelas que são ligadas à pessoa de Paulo, fruto da evangelização, e como Paulo diz, eu evangelizei, mas não é para mim que as pessoas devem entender, é para Cristo. Este texto mostra-nos essa harmonia muito bonita, feita num cenário que é típico da vivência da comunidade, que é a Galileia. Tendo o mar e a pesca, que era o ambiente normal de muitos destes homens, quer Pedro, quer João, são filhos de pescadores. É a partir daí que eles redescobrem o novo sentido. E é também a partir daí que ele, naturalmente, que a sua missão encontra, naturalmente, a unidade, essa unidade reforça a vida da comunidade e nós encontramos, como o João acabou de dizer, esta pluralidade do acreditar no Senhor. Creio cada vez mais, e nós esperamos profundamente isso, que o acreditar em Cristo seja sempre e cada vez mais, mesmo dentro da Igreja, de forma plural. De forma plural, procurando unidade, claro. Não os projetos pessoais e os artifícios, não fazer das estruturas o fundamental, mas fazer realçar a pessoa de Cristo
que é o símbolo da vida. E este Papa vai nesse sentido? Nós estamos a começar, não é? Eu acho que este Papa vai nesse sentido. Interpelar muito que a Igreja não são os projetos pessoais, nem é a estrutura, nem é o espetáculo, nem é o show-off, mas é exatamente o serviço, a vivência, o serviço à comunidade, a vivência humilde e simples, a disponibilidade interior do coração. Acho que é exatamente isso. E se assim for, eu creio que vai exatamente no bom sentido. O Senhor lhe dê muita força e que a proteção de São Pedro, que aqui vem ao de cima, esteja também sempre com ele. Pô, paciente às minhas ovelhas. É, okay. Então, olha, só comentar este texto. A figura aqui de Pedro, que vai destacando e que eu gostava de juntar a esta imagem da barca, que também tem sido tão utilizada agora, a Igreja como barca. O que nós vemos é, de facto, esta barca de pescadores que, porque um bocadinho cansada, regressava à terra porque não via fruto no seu trabalho. Até se ligarmos isto à evangelização, ou à nova evangelização, há mais de 30 anos que falamos nisto, parece que os frutos não aparecem e às vezes há a tentação, bem, vamos regressar para a terra, temos que descansar, o mar está tão encapelado e não aparece peixe nenhum. E quando regressam à terra, eis que alguém lhes diz, não, de novo lá para dentro. E lancem as redes para o outro lado. E isto dá um primeiro sinal que eu gostava aqui de destacar. A missão de uma barca não é estar no porto, é estar no meio do mar. Ela vem ao porto de vez em quando para arranjar algum rombo que aconteceu, alguma coisa que é preciso afinar, para arranjar motores, para meter combustível, mas a sua missão é estar no meio do mar. E uma barca, que é uma barca de pescadores, não tem outra missão a não ser pescar. Manda-se a rede uma vez, não vem peixe. Qual é o objetivo? Segunda, quantas vezes é preciso mandar as redes? Todas as que forem necessárias. E é isso que o Senhor Jesus diz. E a figura de Pedro aqui, o quê? Uma barca tem que ter um capitão. Não porque seja a pessoa mais importante da barca, mas porque tem que haver alguém que dê o tal sentido da união. Se cada um puxa para o seu lado, a rede vai rasgar, de certeza absoluta, e os peixes vão-se todos embora. Temos que trabalhar todos no mesmo sentido. Mas o importante é a barca. E essa barca é o povo de Deus. Esse é que é verdadeiramente importante. Falando nestes sinais do Papa, se eles nos ajudarem a centrar-nos verdadeiramente no que é o importante, e o importante não é a figura do Papa, é de facto o povo de Deus e o Senhor desse povo, que é a cabeça desse povo, portanto faz parte constitutiva desse povo. Não se pode entender um corpo sem a sua cabeça e uma cabeça sem o seu corpo. Só nos centrarmos aí e tivermos a ousadia de, como cristãos, irmos para esse mar encapelado, lançar as redes, seremos esse sinal de esperança que o mundo tanto precisa neste momento. Felizmente parece que apontam nesse sentido os sinais que vamos observando. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar mensagens e desafios propostos pelas leituras da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Votos-me ao fim de tarde e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.